Os blogs invadiram o mercado de super-heróis com sua série campeã, a coleção Heróis da Marvel. Então, relaxe e assista enquanto eu monto alguns dos seus personagens favoritos. E aí, pessoal, bem-vindos de volta ao Carbon Scoring, o melhor lugar para quadrinhos, história e action figures. Eu consegui as 5 primeiras figuras dos heróis Marvel do bloco. Campeões! Classe 3 da Saga do Infinito e as estrelas do melhor filme familiar de 2024, Deadpool Wolverine. Vamos nessa! Então, a primeira coisa que vamos analisar é a classe campeão da Saga do Infinito. Homem de Ferro. E este é o Homem de Ferro, Mark 50, 60, 70, 85. Gostou dessa caixa? Ela vem totalmente lacrada, como se espera de qualquer kit de modelo. Ótima arte com um tipo de acabamento cromado brilhante aqui. Você pode ver como montar o modelo, pode ver todas as peças na grade, os diferentes acessórios que vêm com ele. Coisas realmente boas. Então, nós vamos abrir e montar isso. Certo, então eu tenho um Homem de Ferro bem aqui, totalmente completo e montado. Agora, para ser totalmente honesto, na verdade montei o Homem de Ferro por último, como o quinto dos 5 blocos de hoje. E eu meio que fico feliz por ter feito isso, porque ele foi definitivamente o mais difícil, o mais desafiador. Ele tinha mais peças do que qualquer outro. Como você pode ver, os blocos são um kit de modelo totalmente encaixado, e eles formam essas figuras de ação incrivelmente articuladas. Quero dizer, olha o nível de flexibilidade que você consegue com essas coisas. E você não precisa de nenhum tipo de cola, não precisa de nenhuma ferramenta especial. Hoje muitas pessoas, especialmente quem já montou kits Gundam, usam alicate de corte. Eles usam esses pequenos dispositivos para cortar as peças separadas das árvores para um corte mais limpo. Sinceramente, nunca tive nenhum problema para tirar as peças de forma limpa. A única coisa que posso dizer é que, como este Homem de Ferro usa essa tinta metálica, você pode ver como o vermelho e o dourado são muito mais brilhantes neste aqui, que talvez tenha acontecido algumas vezes, tipo, talvez bem ali. Você pode ver onde aquele canal foi removido, talvez a gente devesse ter usado um alicate para isso. Alguns lugares, talvez onde, ok, bem aqui, veja onde estava conectado ao canal. Há uma pequena perda de tinta. Não sei se o alicate evitaria isso, mas se fosse usá-lo em algum, seria no metálico. Os outros você realmente não precisa disso. E esse aqui provavelmente levou uns 30 minutos para eu montar. Depois de pegar o jeito com os outros, levei cerca de 20 minutos, esse é o tempo que você pode esperar. Mas parte da beleza disso é que você realmente pode passar mais tempo com a própria figura. Sabe, tantas vezes com figuras importadas ou com Marvel Legends. Tiro da embalagem, brinco um pouco, coloco numa pose e é isso. Então, o fato de você realmente passar um tempo com essas figuras, acho que faz você perceber muito mais os detalhes por causa disso. O Homem de Ferro também é o único que tem recursos eletrônicos, e você deveria simplesmente poder sacudi-lo. Opa, aí está. Se você der uma sacudida, pode ver que o símbolo no peito e os olhos acendem. Não é super brilhante, então não é algo que realmente se destaque na sua coleção, mas está lá. Você sabe, as luzes, os olhos realmente acendem. Dá pra ver que a luz azul está brilhando. Muito legal, peças translúcidas por todo lado. Brinquedo ótimo. É possível articular as partes do traje de nanotech. Das armaduras do Homem de Ferro nos filmes, acho que essa é a marca 85, minha favorita. Adorei como o dourado e vermelho combinavam, com alguns detalhes prateados. Mesmo não achando essas partes de nanotecnologia fiéis aos quadrinhos, eu as achei legais. Achei que isso deixou a figura com um visual muito legal. Agora vamos colocar esse cara na base giratória. Vamos dar uma olhada nele em algumas poses bem legais e depois vamos trazê-lo de volta para ver mais alguns dos seus acessórios.
Então, como eu disse, Homem de Ferro veio com algumas das coisas mais legais, e esses acessórios eles encaixam e desencaixam com muita facilidade. Ele possui mãos extras que você pode trocar e efeitos de explosão que servem como repulsores ou propulsores. Tem uma articulação especial aqui, então esse escudo realmente você pode colocá-lo em várias posições bem legais. Adoro esse visual translúcido, é muito legal. E claro, combina com o azul da iluminação dos olhos dele, esse tipo de acessório que parece uma faca, e nada disso realmente interfere na articulação incrível dessa peça. Então, o Homem de Ferro é definitivamente um destaque. Você sabe, o fato de ele ser um cara em uma armadura permite que eles realmente mergulhem fundo no filme. Vamos ver, conforme avançarmos, que alguns dos próximos são mais estilizados que este. Mas é difícil errar começando com uma figura tão boa quanto essa. Homem de Ferro. Outro grande bônus com a figura do Homem de Ferro é a única que vem com uma base de voo, e eu estou adorando essa base de voo do Block. Você pode ver que tem o logo dos blocos ali. Essas articulações são bem firmes, eu não tive problema nenhum para segurar as figuras. Eu realmente gostei desse mecanismo de encaixe, ele é super firme e se ajusta perfeitamente na cintura das figuras. E como é pequeno e firme, realmente não aparece muito nas suas fotos ou nos seus vídeos. Vou conferir no site da Block se vendem isso separado, porque compraria mais. O próximo dos três grandes é o Capitão América, especificamente o do Ultimato, porque ele está com seu escudo e o Mjolnir, e olha só ele comandando o trovão e o relâmpago nessa caixa cromada. Visual incrível, designs ótimos. Novamente você recebe todas as peças e acessórios nas grades. Hora de montar essa coisa. O Capitão vem a seguir. Infelizmente, ele é provavelmente o meu menos favorito, o que é uma pena, pois adoro o Capitão América. A cena em Ultimato, quando ele pega o Mjolnir e enfrenta Thanos sozinho, é um dos maiores momentos do cinema. Agora você tem um Mjolnir muito bem feito, mas o escudo do Capitão parece um pouco pequeno. Vocês conseguem ver isso? Não acham que está pequeno para o escudo? Ele realmente encaixa muito bem no pulso dele, o que é muito bom. E você obviamente pode girar isso em algumas posições diferentes. A cabeça. Gosto que a máscara seja separada do tom de pele, dando profundidade às lentes dos olhos. Cria uma sombra ali dentro. Mas realmente teria sido melhor se tivesse um pouco de, sabe, um sombreamento de tinta ou algo assim no rosto para destacar alguns desses detalhes ali. Ele tem toda aquela articulação fenomenal dos blocos, e uma coisa sobre essa articulação é que ela é realmente. O movimento é muito bom, ele mantém a posição muito bem. Não há articulações soltas aqui. Agora elas nunca ficam travadas ou rígidas, mas se movem e seguram bem. E então, você pode levantar os braços dele, pode abrir os braços dele e eles não vão sair do lugar, vão ficar na posição. E isso inclui, sabe, as articulações no diafragma e na cintura. Aqui você tem uma ótima rotação e pode girar. Preferia que a cabeça dele estivesse um pouco mais para trás. Mas você consegue uma rotação de cintura realmente muito boa, o que é incrível para alguns desses tipos de poses. Agora, uma das coisas que eu gosto no escudo é que ele tem essas alças aqui, mas com um movimento simples assim, você pode tirar o escudo dele. E ele vem com um acessório que encaixa assim e depois encaixa direto nas costas. Se quiser deixar ele com o escudo nas costas e levantando, ajuda se você não tiver dedos grandes e desajeitados. Se você quiser deixar ele com o escudo nas costas e levantando um Mjolnir, isso funciona perfeitamente. Uma figura super legal, apesar de ser a menos favorita e um pouco escura. Ainda assim, é muito boa. Vamos testar quais poses conseguimos fazer com esse cara. E completando o trio principal dos Vingadores, ninguém menos que o deus do trovão, Thor. Eu realmente gosto do visual de alguns desses acessórios que vêm com ele. Dá pra ver o poder emanando dele.
Claro, mais uma vez, no jogo ele tem um rompe-tormentas. Muito legal, vamos lá. E aqui estamos com o Asgardiano favorito de todo mundo, o poderoso Thor. Agora, igual ao Capitão, ele também está com um clima de ultimato aqui. Obviamente, o rompe-tormentas certamente reforça isso, mas também é talvez um pouco do Thor pós-ultimato. Porque ele voltou a estar em forma, a barba está parada, ele está, sabe, com o cabelo mais curto. Então, eu não sei exatamente onde ele se encaixa na linha do tempo do universo cinematográfico da Marvel. Isso destaca um ponto interessante, o visual único dessas figuras. Então, alerta de spoiler, nós vamos fazer algumas comparações de tamanho com esses aqui. E eles não combinam com os Marvel Legends. Essa figura nunca fará parte da sua coleção de Marvel Legends, pois é uma linha separada. Por isso acho que eles podem se permitir algumas liberdades, especialmente com essa cabeça. Se você olhar para isso, essa é uma cabeça bem no estilo anime ou mangá. O jeito que o cabelo está espetado e os olhos são maiores, você tem a cicatriz do Thor. Felizmente, seu rosto tem um pouco de tinta, o que acho que o diferencia do Capitão América. Agora, o Thor na verdade tem algumas peças de acessórios adicionais que vamos ver quando começarmos a colocá-lo em algumas poses de ação. Então, sabe, por que é que a gente não faz exatamente isso agora? Agora sim estamos falando sério. Os acessórios do Thor realmente dão a ele a diferença mais significativa no visual alternativo dele. Você tira as peças circulares da armadura do peito dele e substitui por esses raios. Você tem raios que se prendem no pulso dele e um que encaixa muito bem ao redor das costas dele. Ele encaixa perfeitamente na cintura dele, muito legal. A única coisa que não funciona tão bem é essa peça que vai em cima. O rompe-tormenta fica um pouco solto, ele não encaixa direito. Eu gostaria que ele ficasse um pouco mais firme. Só de mexer um pouco ele já fica bambo. Mas você também recebe a cabeça alternativa, com os olhos iluminados, a cicatriz atravessando o olho e a boca aberta. Ah, isso completa o visual. Então, pra versão de ação do Thor, sabe? Com aquele, tipo, quase como uma explosão de anime, quase como Dragon Ball Z. A energia desse cara com os olhos iluminados e o cabelo bagunçado, eu simplesmente adoro a dinâmica dessa figura. Se estiver usando alicates ou instrumentos afiados para isso. Não seja como eu e evite enfiar uma faca no dedo, assim não terá que lidar com sangramento o dia todo. Não acho uma boa ideia, sabe o que seria? Se inscrever no Carbon Scoring porque estamos trazendo conteúdo como este toda semana, com sangue ou sem sangue. Vamos agora para Deadpool Wolverine com o Canuck Berserker favorito de todos. De novo você tem aquele material brilhante na caixa, mas olha como ele reflete nas garras do Wolve. É um detalhe muito legal usar esse metálico ali. O mesmo material vai por toda a volta. Essas embalagens são muito bonitas. Mesmo assim, esta é claramente uma versão do Wolve do Deadpool e Wolverine. Eu gosto do fato de que eles trouxeram um pouco do visual dos quadrinhos para fazer isso. Particularmente os braços sem mangas e as ombreiras bem aqui, acho que isso realmente destaca um visual dos quadrinhos muito, muito legal. Também fico feliz que eles escolheram a máscara cobrindo todo o rosto e nos deram duas versões diferentes da cabeça. Você tem essa aqui que tem uma expressão mais zangada, ou pode trocar por uma com a boca mais reta também. E vamos ver isso em um instante. Claro, esses são modelos, então as peças podem ser facilmente removidas. Algo que eu realmente gosto é o brilho dessas garras e o fato de que elas têm uma leve curvatura. Isso traz mais o estilo de mangá e anime, com garras levemente curvadas, diferente das retas dos filmes e quadrinhos americanos. Ele está em uma escala muito boa, sabe? É baixinho e forte, com poses realmente ótimas. Aqui. Você pode ver que ele dobra super bem. Você tem os dedos dos pés articulados, que realmente permitem uma dobra de 90 graus no dedo do pé.
Isso é absolutamente incrível. Você tem uma boa flexão com essas articulações duplas de esfera na cintura. De novo, é o Wolverine Man, então tudo depende das garras incríveis, certo? Chega de papo, vamos ver do que esse cara é capaz. E finalmente vamos trazer o mercenário tagarela favorito de todo mundo. Ninguém menos que Deadpool pacote doce, mas ninguém liga pra caixa. Vamos brincar com o brinquedo. O mercenário tagarela vem com toda a personalidade que você aguenta. E mais uma vez, assim como a figura do Homem de Ferro, eu realmente gosto dessa versão totalmente mascarada, porque sabe, ela tira um pouco do estilo de anime. Então você poderia usar esse cara como um Deadpool em outra exposição, porque ele realmente funciona bem para isso. Com a máscara completa, você recebe duas diferentes. Esta tem os olhos mais abertos que a outra. Honestamente, é difícil notar a diferença. Elas não são muito diferentes. Diferente daquele vermelho metálico brilhante do Homem de Ferro, este é apenas um vermelho clássico que se destaca muito bem sobre o preto. E os detalhes em amarelo também ficam muito bons aqui. Ele tem uma arma e uma faca presas à perna direita. Esses itens não podem ser removidos, pois são uma peça única e fixa. Mas as duas espadas dele deslizam facilmente na mochila, e ele ainda tem uma lâmina extra. Mas não há um lugar para guardá-la, então é só um acessório. Novamente, articulação super legal. Você sabe, Deadpool consegue fazer todas as poses do Aranha. Assim ele pode, sabe, admirar seu herói e tentar ser tão legal quanto o escalador de paredes. Mesmo que a gente saiba que ele não é. Mas vamos ver também exatamente do que esse cara é capaz. Já analisamos essas figuras e vimos do que são capazes. Algumas poses incríveis e ótimas ações no suporte de voo. Agora é o momento da verdade. Vamos comparar essas figuras com alguns Marvel Legends e ver exatamente como elas se saem em termos de escala. Achei mais fácil comparar os Marvel Legends Deadpool e Wolverine com nosso novo Deadpool e Wolverine. A diferença mais clara é a altura. Wolverine e Deadpool têm cerca de 6 polegadas, enquanto estes têm aproximadamente 4,8 ou 5 polegadas, mas também há algumas diferenças significativas nas proporções. Essas figuras do universo cinematográfico da Marvel são muito fiéis às suas versões nos filmes. Elas têm proporções muito mais humanas, não parecem fantasiadas. Bem, elas parecem super-heróis fantasiados, mas não parecem aqueles personagens exagerados dos quadrinhos, tipo os gigantes do Rob Liefeld ou do Jack Kirby. Eles parecem caras que realmente estão vestindo uma fantasia. Enquanto que com os blocos você pode ver que eles têm muito mais aquelas proporções heróicas, o que é divertido porque eles são obviamente mais brinquedos. Nas figuras Legends, as articulações e pontos de movimento ficam bem mais ocultos do que aqui, onde são mais visíveis. Mas eles foram feitos para brincar, foram feitos para você, sabe, mexer com eles na mão. Essas são ótimas figuras para colocar na sua mesa, porque elas conseguem fazer várias poses dinâmicas. Elas não vão substituir os Marvel Legends. E tudo bem, elas têm sua própria proposta e são super divertidas, e o fato de você ter a experiência de montá-las só aumenta essa diversão. Então eu acho que há espaço para todas elas na nossa coleção. A Block's anunciou figuras inspiradas no videogame Marvel Rivals. Tomara que possamos ver e pegar essas nos Estados Unidos. Tem um link na descrição para comprar essas figuras da Block's. Por favor, confira lá enquanto olha. O link da Block's não é afiliado.
Não ganho nada se você comprar uma ou todas, só acho muito legais. A montagem oferece uma nova forma de interagir com seus brinquedos. Se interessou? Confira. E se você achou este vídeo útil, deixa um like e me avisa se quiser ver mais conteúdos assim. Para o melhor dos quadrinhos, história e action figures, inscreva-se no Carbon Scoring.